O presidente Lula, ontem, em uma entrevista para a Rádio Gaúcha, ele apresentou o conceito dele de democracia. Ele disse que é relativo e deu a declaração ao ser questionado sobre o motivo de setores da esquerda insistirem em defender o regime de Nicolás Maduro. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula sobre democracia. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Vamos lá. 10 para as 8. Repita. 10 para as 8. Quem, Rafael, eu quero te ouvir sobre o conceito de democracia do Lula quando a gente pensa em Venezuela. Pois é uma hipocrisia na fala, até porque ontem mesmo no Foro de São Paulo ele disse completamente diferente do que pensava do Chávez. Mas enfim, antes de chegar lá, é importante a gente saber que a democracia vem ali da palavra grego, né? Demos e krato, povo e poder. E no Brasil nós estamos numa democracia representativa. É a prática que garante aos cidadãos o poder de participação nas decisões políticas do seu país. Muito simples, é o que a gente faz, direito ao voto, enfim, toda essa situação aí eleitoral também que se inclui. Mas ontem mesmo, o próprio Lula acabou falando que nos primeiros encontros do Foro de São Paulo, ele não deixou o Chávez participar, porque sabia que lá era um regime autoritário na Venezuela. Então veja, são situações diferentes. Aqui ele fala uma situação que lá é relativa, mas qual é a democracia que tem o conceito na cabeça dele que Venezuela tem uma democracia que não é parecida com o Brasil? Na verdade, ele tenta se esquivar da pergunta ali e respondendo uma coisa completamente distante da realidade. É só você pegar muitas pessoas, não só a Venezuela, mas também os cubanos. Nós atendemos muito na advocacia lá os Mais Médicos, né? O programa Mais Médico, médicos de Cuba que vieram para o Brasil. Então, assim, nós sabemos a realidade de alguns países que muito da esquerda, sobretudo o PT, vem defendendo achando que é uma democracia. E não é. E a Venezuela está ali. O Estado que está fazendo divisa pode nos dizer muito bem como é a situação das famílias venezuelanas que não tem poder econômico, não tem poder de liberdade nenhuma nessa autoridade aí que nós temos e o que o Lula acabou falando completamente distante da realidade da Venezuela, pelo menos. Professor Jorge. Eu sabia que você ia querer fazer esse contraponto. Eu entendi a lógica hoje. O Paulo, o conceito de democracia é relativo. A Rússia é uma democracia, não é? A China é uma democracia. Popular. Popular ainda. Então, veja, a Venezuela é uma democracia. E aí os juristas vão falar que as coisas são democracias em um conceito sui generis. Então, o conceito de democracia, para mim, é participação livre. O Lula, ele é a resposta dele. Agora, eu dizer se ele está certo ou errado, ele está olhando para um país concorda com ele? Calma aí. Ele está olhando para um país no qual tem negócios. Então, o presidente da República que não vai poder dizer, porque tem um cargo que a Venezuela, que deve dinheiro para o Brasil e que vai ter que renegociar essa dívida e vai ter que pagar, é uma ditadura, entende? Então estamos frente a uma discussão que ela é, assim como a Associação Comercial foi lá e postou as fotografias, também há uma mudança.
aqui estamos na mesma situação. Agora, há um detalhe do discurso do Lula que está passando desapercebido. E qual é? Qual é a questão? Ele diz, olha, o PT é um partido democrático que todo mundo junta. Você vê pela fotografia que discutimos agora da associação comercial. Mas há um detalhe, o Bolsonaro, e aí o Anderson Torres, que é um senhor que me parece que usa um aparelho na perna, se não estou enganado, né? O Anderson Torres foi um dos sujeitos dos quais tem toda a responsabilidade ao famoso dossiê de 579, calma. Não, só para constar, é porque naquela fotografia também tinha gente que estava usando aquele negócio na perna até poucos dias. Olha a democracia. Mas é uma... Mas o Anderson Torres é um dos sujeitos e liderava um órgão que organizou o dossiê contra professores e policiais em 2020, que eram pessoas que se mostravam, do ponto de vista ideológico, contrários ao movimento fascista que crescia no Brasil. Então veja bem, a conduta autoritária de um governo que vai lá, depois em um vídeo, e aí eu gostaria de completar, comparando o vídeo do Lula com o vídeo do Bolsonaro no dia dos embaixadores. Aí eu tenho um plano. Qual é a democracia que os dois ex-presidentes, hoje um presidente e outro ex, estão falando com respeito à democracia? Que teve e aí eleição, eu tenho muito claro que o Bolsonaro é um antidemocrático, porque aí vai lá e mente a respeito do processo eleitoral brasileiro aos embaixadores do plano internacional, enquanto o Lula fala de uma democracia porque tem um negócio com pessoas que devem dinheiro. Então, olha a comparação em fatos similares. Aí eu tenho uma resposta. Eu não fico com a resposta de nenhum. Para mim, a democracia é participação plena e absolutamente participativa. Refaça ele acabou de falar que não. Deixa bem claro. Concordo. Ele disse que não concorda. Preste atenção. Não concordo. Para mim, as formas sui generis são formas de ocultar o conteúdo real. Quando eu digo a democracia da Venezuela é sui generis, assim como da China, assim como da Rússia, eu estou dizendo que não estou falando de democracia. Estou falando de um jeitinho ao lado de negociação. Os direitos humanos ficam para você do lado, porque a medida que o Lula defende a Venezuela... Participação, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Deixa eu colocar só... 10 segundos. Isso é democracia. Não relógio, 10 segundos. A medida que o Lula defende a Venezuela, ou às vezes nem defende, ele fica neutro, ele não defende os direitos humanos que estão sendo feridos lá na Venezuela. Está escrito, fiscalizaremos as eleições, está escrito aqui. Se você não atravessar, você vai perder o teu tempo. Aguinaldo Vieira, vai. Essas ligações do presidente Lula com ditadores, né? Lembro há tempos atrás com o presidente do Irã, Mohamed Ahmadinejad. É complicado. É que mandou as joias do Bolsonaro. E do Bolsonaro com a Arábia Saudita é uma democracia? A Arábia Saudita? Bolsonaro. Gente, o objeto da discussão nessa manhã de sexta-feira é a fala do presidente Lula. Mas há que colocar a questão mais ampla. Não podemos ter foco só no sujeito. Eu vou ouvir agora, nós vamos ouvir Aguinaldo Vieira. E como bem disse o jornalista, eleições não é garantia de democracia totalmente, né? Porque, com certeza, na China terá eleições. Imagina quem vai ser o presidente eleito, né? O Lula disse que se candidate, né, na Venezuela, lá vai ter eleições agora. Mas você acha quem vai ser o próximo presidente? O atual ou alguém da oposição? O da oposição lá tentou, né, criticar as eleições, acho que foi preso ou está preso, né? Então essa é a democracia que vive o presidente. O presidente tem aqui no país nós temos uma democracia, tanto é que um sujeito que estava preso, foi colocado em liberdade e voltou e ganhou as eleições, e disso não se contesta, né? Não venha com conversas de urnas eletrônicas que têm que ser alteradas, não. Mas não dá para ter esses parceiros, né, como Cuba, Venezuela, Irã, como exemplos de democracia. Então, você pode não defender com tanta veemência, no caso específico, Venezuela como uma grande democracia, porque se fosse uma coisa boa, muitas pessoas, muitos cidadãos de lá não estariam vindo, principalmente para o Brasil. Ô Ângelo, por que a defesa tão enfática do presidente Lula às questões da Venezuela? Primeiro recebendo o presidente aqui com pompa e circunstância, agora fazendo esse tipo de defesa. Qual que é a dele? Ele está pensando na relação comercial ou ele de fato pensa desse jeito? Os Estados Unidos também pensa do mesmo jeito, pensa contra a Venezuela
que é uma ditadura, não tem dúvida. Ela está travestida de democracia, mas ela é uma ditadura. E mesmo assim, os Estados Unidos compram o petróleo deles. Então, existe o tal dos pesos e contrapesos. Algum motivo há. Agora, que o Lula fala mais que a língua, ele deve focar mais em algumas coisas e acaba se entusiasmando. Quem conhece o Lula sabe que isso faz parte dele. Mas a gente tem que pensar o seguinte, 3 coisinhas. Foro de Brasília, que um rapaz aqui da mesa, não vou falar o nome para dar um direito de resposta. Foro de São Paulo. Foro de Brasília. Brasília, para se contrapor ao de São Paulo, está sendo feito com padre de festa junina. Então já dá para ter uma ideia da situação. Segundo, quem era amigo do Chaves, quem adorava o Chaves, e basta jogar no Google, joga no aosfatos.org, era um cara chamado Jair Bolsonaro. Elogiava o Chaves e o governo venezuelano. Tanto que lá tem milícias, né? Havia algumas paridades, semelhanças entre esses 2 governos. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, é que democracia, dizia o filósofo Rousseau, o filósofo francês Rousseau, é o seguinte, é onde prevalece a vontade da maioria, onde não é a questão individual, é a questão coletiva, em prol de alguma coisa boa. Isso sim é democracia. Agora, tem gente que, infelizmente, não entende assim. Eu acho que o Maduro é um deles. Quem? Vai, eu vou te dar um tweetzinho. Tá. O engraçado é que agora os Estados Unidos virou referência, porque antigamente não era, né? Ficar lambendo as botas do Trump ou do Biden, enfim. Antes não valia, mas agora vale, porque a Venezuela agora também está fornecendo os Estados Unidos, então, então o Brasil pode ser. Engraçado que o Tratado Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, fica de lado. A economia que sobrepõe aos direitos humanos que a Venezuela não respeita. Viola todos os dias sobre a liberdade das pessoas lá que estão vivendo na Venezuela. Então, peraí, eu tenho que ser neutro no meu discurso porque a economia pressupõe e é além e acima do que os direitos humanos da Venezuela. Isso é complicado. E isso é muito complicado. Isso é ridículo da parte. A Venezuela está suspensa do Mercosul. A Venezuela está suspensa do Mercosul. E o Brasil não fez nenhuma mudança. Então, há discussões... É o discurso do Lula. Discurso neutro do Lula. Não se questiona. Dá um minutinho pra nós. Dá uma seguradinha. Só uma seguradinha. Hoje é sexta-feira. Ângela, eu tô tentando. Hoje é sexta-feira. Vai. Não, é que eu quero, baseado no que o Kim falou, quero mandar um abraço pro Cláudio Viola. Professor, vai. Tweetzinho. Professor. A Venezuela ainda continua suspensa do Mercosul. Então as discussões são bem mais complexas que esse radicalismo que você apresenta. Para mim, a Venezuela não é uma democracia. Aí o senhor vai lá e fala do discurso do Lula, que foi neutro quando falou da Venezuela. Não. Tem que falar que a Venezuela a democracia brasileira é um país autoritário que viola os direitos humanos. A democracia internacional, pacto de São José da Costa Rica. E você era um sujeito antidemocrático. A democracia brasileira é tão forte, como disse o Aguinaldo, que ela suportou atos antidemocráticos liderados pelo Exército, pelo seu ex-presidente, em locais públicos, que são coletivos. Então, a democracia brasileira, sim, ela está muito melhor, 10 vezes melhor. Ela é uma democracia. E está punindo quem violou ela. Que permite esse direito que você está defendendo. Que hoje vai ser e se tornar inelegível. Para botar uma tampa, vai. A tampa é o seguinte, não dá para defender um discurso neutro de um presidente da República do Brasil, quando não fala o que a Venezuela acaba fazendo, que é violando os direitos humanos. Parece que a economia, só porque está devendo, não dá para ficar de boa aí, porque daí não vai receber o dinheiro, ou ficar recebendo as pessoas aqui. Mano, recebeu o Maduro aqui. Últimos dias, Bolsonaro, isso é ridículo. Isso, as joias estão aonde? Por que as joias estão aonde? Aonde estão as joias? Esse discurso neutro não vale para quem isso infelizmente não nos representa. Direitos humanos, direitos humanos. Direitos humanos. Não há discurso não respeita. Lula não tem discurso neutro. Professor, o discurso do Lula 8 horas e 2 minutos. Não é neutro.